Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida como nunca antes em nome de Jesus. E que nesse propósito que nós temos vivido e aplicado o nosso coração, propósito de restituição, o nosso Deus vai restituir, vai restaurar a vida daqueles que creem, a vida daqueles que não recuam, que não se dão por vencido, mas pelo contrário, têm lutado com todas as forças, com a certeza no coração que a resposta de Deus vai se achegar à sua vida. E eu lhe digo mais, já se achegou à vida de muitos. Deus me trouxe hoje uma palavra muito abençoada que eu quero compartilhar com o Senhor e com a senhora. Aquela palavra a qual Elias vence os profetas de Baal. E de imediato Jezabel se ergue contra Elias, mas se ergue para cair, se ergue para ser envergonhada e mais uma vez ser glorificado o nome do nosso Deus. Você já conhece a história. Elias no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal de um lado, clamando a Baal, invocando a Baal, sacrificando a Baal, para Baal mandar fogo. E nada acontece. Elias faz uma simples oração, mas uma oração com a alma, uma oração verdadeira. E Deus responde mandando fogo do céu. E de imediato aquele fogo consome os profetas de Baal. E mais uma vez é glorificado o nome do nosso Deus. Todos ali veem que o único e o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Sem esquecermos que Elias vence 150 homens antes de subirem ao Carmelo, pois Acabe envia capitões de 50 até Elias. Elias ora, fogo do céu cai e consome aqueles homens. E para você ver, Elias vence 150, depois vence 450 e acontece o seguinte: Jezabel fica sabendo do que acontece. E Jezabel usa dessas palavras que eu vou ler na Bíblia junto com você agora. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Presta muita atenção no que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Jezabel, ela ficou possessa, irada, revoltada, quando soube que seus profetas foram eliminados. Então ela enviou um mensageiro até Elias e disse o seguinte: ó Elias, você tem 12 horas de vida. Até amanhã essas horas, como você fez com os meus profetas, os meus deuses, eu irei fazer com você. Resumindo, para que você entenda, ela deu uma sentença de morte a Elias. Ela disse que Elias, em 12 horas, seria ceifada a sua vida. E você conhece a história. Elias teve medo, foge para Horebe, e ali Deus fala com ele, Deus ali fortalece ele, Deus ali mostra a Elias que não tem apenas ele, mas 7.000 que se mantiveram fiéis a Deus, sem se prostrarem a Baal, sem beijarem Baal. Mas eu quero que você entenda algo. O mal, ele se levanta. O mal, ele se ergue contra a nossa vida para fazer como fez com Elias, para colocar medo, para nos oprimir, para nos fazer fugir, para nos fazer esconder, para a gente esquecermos que Deus tem sido conosco. E veja muito bem o que você leu comigo. Deus tinha acabado de mostrar a Elias que era com ele. Deus tinha mandado fogo sobre 150 homens e depois sobre 450, para toda uma nação ver. Deus mostrou que era com Elias. Deus se revelou a Elias mais uma vez. Elias disse que não ia chover e não choveu. Elias disse que ia chover e depois choveu. A palavra de Elias não caía no chão, mas bastou uma palavra de uma mulher
que ali Jezabel, quero que você entenda algo muito importante. Ali Jezabel não era uma mulher. Ali Jezabel, ela representava um principado que estava agindo sobre aquela nação, a nação de Israel. Israel estava oprimida. Israel estava escravizada. Acabe não tinha forças para neutralizar as forças de Jezabel. Acabe, ele via que Elias era de Deus. Acabe, em algumas fases, ele reconhecia que Deus era o único e soberano. Mas Jezabel vinha e o influenciava. Jezabel vinha e soprava sobre os ouvidos de Acabe, e Acabe se esquecia de quem era Deus e se curvava novamente a Baal, ao Deus que Jezabel servia, e Jezabel levando Israel cada vez mais ao buraco, à destruição, à vergonha. Então, Jezabel estava querendo dizer para Elias: olha, Elias, seu Deus pode ter mandado fogo. Olha, Elias, você pode ter feito isso com os meus profetas, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quem manda aqui sou eu. E por isso que amanhã, essas horas, sua cabeça vai estar numa bandeja. Amanhã, essas horas, você não vai existir mais. Elias fugiu, mas você conhece a história. Deus envia um anjo, ei, para fortalecê-lo. Deus envia corvos para lhe levar pão e água. Deus o fortalece. Meu amigo, Elias come um pão e bebe um pouco d'água. Caminha 40 dias e 40 noites. Elias, ei, entenda algo. Deus, naquele momento, naquela fase que Elias estava com medo, Elias estava depressivo, Elias estava fugindo, Deus se apresentou, ele falou: Elias, ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tenho sido contigo, eu tenho sido o seu sustento, a sua força. Eu tenho sido a sua fortaleza, eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. Jezabel não pode te tocar. Esse principado não tem poder sobre a sua vida. Os seus subordinados, as potestades, os dominadores que se curvam diante do principado Jezabel não irão te tocar, pois eu tenho sido contigo. Tanto é que vai até o deserto de Damasco, que era o lugar que você não deveria ter saído. Unge Azael como rei da Síria, unge Gel como novo rei de Israel e unge Eliseu como seu sucessor. Sabe o que Deus está dizendo? Elias, eu já escolhi o seu sucessor, eu já escolhi o rei da Síria e o novo rei de Israel. Esse principado, essa força contrária que quer o seu mal, não vai ter poder, não vai prevalecer, mas pelo contrário, pela espada de Gel, esse principado vai cair. E a Bíblia diz que a morte de Jezabel foi horrenda. Ela cai da sacada e antes dela cair ao chão, ela é devorada pelos cães. Ela é destruída, aniquilada, estraçalhada, porque é isso que Deus faz contra aqueles que se levanta contra os seus ungidos. Então, talvez hoje um principado, uma potestade, um dominador, uma força maligna contrária se ergueu contra a sua vida para tentar te paralisar, para te tentar fazer parar, para te fazer desistir do seu propósito, para te fazer se dar por vencido e se entregar. Mas ei, Deus já escolheu, Deus já separou as armas, as ferramentas e as circunstâncias que serão usadas para paralisar essa força contrária, para deter esse mal que tem vindo contra a sua vida, pois está escrito que nenhuma arma forjada prosperará sobre os ungidos de Deus, sobre você, meu amigo, que entregou sua vida a Deus, que tem caminhado na presença dele, ou até mesmo você que ainda não sabe, não entende, mas Deus tem uma obra extraordinária sobre a sua vida. Essa arma forjada, esse mal que se ergueu, ele se levantou, ele se ergueu para cair. Essa arma não prosperará sobre a sua vida, pois o Deus do livramento tem dado o livramento agora sobre o Senhor, sobre a senhora. O Deus que nos guarda não dorme. Então não desanima, meu amigo. Não vai para as cavernas, não. Não se esconda, não. Não se omita, não. Mas, pelo contrário, siga firme no seu propósito. A palavra de morte pode até vir. A palavra de desengano pode até vir. A palavra de sepultamento pode até vir.
mas nenhuma delas prosperará sobre nós, pois Deus é quem nos separou. Deus é que nos ungiu. Deus que colocou a sua mão poderosa sobre a nossa vida e mal nenhum pode nos tocar. Jezabel deu 12 horas a Elias e no fim ela não encontrou Elias. O exército de Acabe, o exército de Jezabel procurou Elias de todas as formas, em todos os cantos, e não o encontraram. Sabe por quê? Porque o Deus do livramento o guardou. O Deus do livramento o fez invisível a toda a força do mal. O Deus do livramento o fez invisível a todos aqueles que queria a sua cabeça numa bandeja. O Deus do livramento o escondeu daqueles que queria o seu mal. E não é diferente conosco. Se nós estamos debaixo da mão de Deus, ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege e mal nenhum nos toca. Talvez lhe foi dado algumas horas de vida. Talvez lhe foi dado algumas horas para solucionar esse problema, essa questão que tem roubado o seu sono, mas não tem problema, pois o Deus que você tem servido tem hoje, tem neste momento, mudado esse quadro, mudado essa situação, revertido isto que você tem vivido e tem trazido à sua vida livramento, vitória e escape. Se assim você crê, a palavra da morte pode até vir, mas a palavra de vida está sobre o Senhor e a Senhora, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Eu gostaria de, nesse momento, unir a minha fé com a sua e juntos invocarmos o nome de Deus, juntos clamarmos ao Deus do livramento, ao Deus que nos esconde do mal, para que ele venha nos esconder, nos livrar, nos proteger e glorificar o teu nome em nossas vidas. Então vamos orar? Pois é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, nós nos colocamos diante da sua presença, diante da sua graça, diante da sua glória, meu Pai, pois reconhecemos que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus grande, o Deus forte. Não há outro como o Senhor. Tu és o Deus do livramento, tu és o Deus do escape, tu és o Deus do esconderijo, tu és o Deus que nos guarda, que nos livra. Então, meu Pai, que neste momento as suas mãos poderosas se estendam sobre cada um de nós, como o Senhor guardou e escondeu Elias dos soldados de Acabe, como o Senhor guardou e escondeu Elias daquele principado Jezabel. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de toda armadilha, de toda cilada, de toda ciranda do inimigo, que todo laço do passarinheiro, meu Pai, seja quebrado, seja desfeito, que o Senhor abra os nossos olhos para o oculto e para o secreto, que o Senhor não permita a gente ser enganado, ludibriado pelas armadilhas, pelas ciladas que o mal tem colocado em nosso caminho. Meu Deus, que o Senhor não permita as palavras de morte, a palavra de desengano, a palavra de destruição, a palavra de paralisia, meu Pai, venha nos deter, venha nos parar, venha impedir o teu propósito em nossas vidas. Não, que nós não venhamos, meu Pai, sermos subjugados pelo medo, que não venhamos nos esconder, não, mas pelo contrário, que o seu Espírito, meu Deus, venha nos dar intrepidez, que o seu Espírito venha nos encher de coragem e força a avançar, a lutar, meu Pai, contra todo mal, contra todo levante em nossas vidas. Que, meu Pai, essa mulher, esse homem não venha se curvar a esta doença, que esse homem, essa mulher não venha se curvar a esse problema financeiro, que estes que têm orado conosco não venha se curvar diante desse problema família, diante desse problema no casamento, não, meu Deus, mas pelo contrário, que a força do Senhor venha levantá-los, venha erguê-los para lutar, para guerrear e para vencer, meu Pai. Tudo em nome do Senhor Jesus, pois em nome do Senhor Jesus nos foi dada a vitória, pois é através desse nome que venceremos as guerras, as batalhas, pois sobre esse nome está o poder nos céus, debaixo dos céus e debaixo da terra. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos agora o principado, nós repreendemos a potestade, nós repreendemos os dominadores. Em o nome do Senhor Jesus, nós repreendemos as enfermidades, as doenças,
forças. Em um nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todas as mazelas e falanges. E em nome do Senhor Jesus, que todo mal da nossa vida, dos nossos caminhos, que saiam e nunca mais volte. Em nome de Jesus, meu Pai, que aquele que se encontrava com o coração pesado, receba agora a paz, a leveza do teu espírito, que aquele que estava se encontrando sem forças, desanimado, seja erguido, seja animado, seja fortalecido agora, que aquele que estava caído, prostrado, venha se levantar, venha se erguer, em um nome de Jesus, que haja transformação, que haja vida sobre cada um destes, em um nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê que Deus ouviu a nossa oração? Eu creio. Sua vida foi mudada agora. Jezabel não vai prevalecer sobre a sua vida, mas pelo contrário, Deus já te guardou, te livrou. Deus já ungiu as armas, Deus já preparou a circunstância para que você venha vencer essa situação em um nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até mais.